Roberto tinha aqui mencionado, será os turistas estão no smartphone e a sua empresa. Basicamente, o que queremos para o dia de hoje é ajudar a cobrir aqui alguns tópicos e melhores práticas relacionadas com o mobile, que já vamos ver em detalhe aqui na agenda. Mas antes de começarmos, um bocadinho sobre mim. Já devem ter reparado pelo meu sotaque do Norte que sou nascida e criada em Guimarães e, portanto, ter a possibilidade de falar para todos vocês sobre turismo, sobre a promoção do nosso país e todos os negócios relacionados para turistas e travel é um prazer enorme. Atualmente encontro-me, como tinha mencionado, como Mobile Lead no Google Portugal e o que é que isto significa? A minha principal missão é então ajudar empresas na digitalização e adaptação das marcas em mobile através da criação de experiências best in class para o mercado. Quais é que são estas experiências best in class? Vamos já ter a oportunidade de as ver durante a apresentação e a agenda que já vamos rever. Como sou do Norte, às vezes tenho a tendência a ficar um bocadinho excited e posso falar num tom um bocadinho mais rápido, portanto, se alguma coisa não for bem compreendida ou se tiver necessidade que explique algum dos termos, fiquem à vontade para interromper. Um bocadinho sobre a minha carreira profissional. Comecei a gerir campanhas de Google Ads, inclusivamente no grupo Avas Media, onde em Lisboa, foi aí que comecei toda a minha carreira como estudante e depois a minha carreira profissional, e aí geria campanhas para marcas na área do retalho e automóvel em Portugal. Há cerca de 4 anos tive a oportunidade de mudar para Dublin, na Irlanda, juntamente com o Google, onde comecei lá a minha carreira como Account Manager para startups e retalho. Eu costumava brincar um bocadinho com os meus colegas, tanto de Dublin como dos Estados Unidos, que eu própria vejo-me como um export, ou seja, todas as pessoas que estão lá fora e todos os portugueses que estão lá fora estão um bocadinho a promover o talento de Portugal e o dom que temos e, portanto, depois de Dublin decidi que era tempo de mudar para áreas um bocadinho mais quentes e estive os últimos 2 anos e meio nos nossos headquarters baseados em Silicon Valley, Califórnia, onde fazia a gestão de clientes na área de retalho e de empresas na área de tecnologia B2B. Em março deste ano, tive então a oportunidade de voltar para o nosso fantástico país e de aproveitar, mudar um bocadinho o sol da Califórnia para o sol de Portugal, estando desde então a liderar o projeto da parte mobile para o mercado português. Então, em termos de agenda e do que vamos discutir hoje. Quando falamos em mobile, particularmente existem aqui 2 temas que são imperativos de serem discutidos. Temos toda uma parte de performance e de velocidade e depois temos também toda uma parte de user experience, que é mais conhecida como UX. Com isto em mente e para os próximos 45 minutos, criamos então uma sessão que tem como objetivos: primeiro, ajudar a enquadrar um bocadinho a importância de mobile para as marcas e para os negócios e a importância da mesma para o setor de turismo e travel. Depois vamos então começando a falar um bocadinho das soluções e para a parte de performance vamos ver quais é que são as principais ferramentas gratuitas que vocês podem utilizar hoje para ajudar a fazer o tracking da vossa performance em mobile e para vos ajudarem a ter percepção que áreas específicas do vosso website é que podem então otimizar. Por último, mas não menos importante, vamos então rever tudo que sejam as melhores práticas de UX, ou seja, User Experience para o segmento de turismo e travel, quais é que são as áreas e quão fácil, que pontos é que tem que ter na vossa navegação do website para que vos ajudamos a inspirar, como a Zé Maria tinha aqui mencionado, a começarem a testar algumas destas melhores práticas. Como tinha mencionado no início, estejam à vontade para colocar qualquer tipo de questões durante a apresentação. Caso não estejam a falar e para a conveniência de todos, pedi então que colocassem o microfone em mute ou então, se não se sentirem confortáveis em fazer questões através do microfone, fiquem à vontade ainda de as colocar nas caixas de comentários. Então, começando aqui, porquê pensar mobile? E especificamente, porque é que devemos pensar em mobile para travel e turismo? Acho que já todos ou quase todos que estão aqui nesta sessão de hoje que já se encontraram nesta situação. Ou seja, naquele loop e na espera que os sites que vocês querem visitar que carreguem e que apesar de por vezes serem só 4 ou 5 segundos, e se contarmos 4 segundos não parece assim tanto tempo correto, mas que realmente enquanto consumidores cada segundo extra parece uma eternidade. E para a maioria dos vossos clientes, cada segundo extra realmente vai ser uma eternidade. E não só vai parecer uma eternidade para os vossos clientes,
como ainda vai ter impacto no vosso negócio. Um estudo de 2018 mostra que cerca de 53% dos utilizadores abandonam um site que leva mais do que 3 segundos a carregar. Ou seja, se pensarmos aqui, quero que pensemos um bocadinho e que tentem imaginar o que é que isto pode significar para o vosso próprio negócio e para o vosso próprio website. Sabem que o vosso website demora mais do que 3 segundos a carregar, e falando daqueles 3 ou 4 que eu tinha mencionado aqui em cima, de repente estamos a falar que cerca de metade do vosso tráfego e das vossas visitas já abandonou o vosso website. Portanto, isto acabam por ser números que realmente nos fazem pensar. E o problema é que o panorama não melhora, ou seja, não só perdem cerca de 53% dos utilizadores se o tempo de carregamento do website for mais do que 3 segundos, como por cada segundo delay que o website tenha, podem perder cerca de 12% das vossas conversões. Ou seja, não só estamos a falar dos utilizadores saírem do vosso website, porque têm a percepção que demora muito tempo a carregar, como efetivamente isto traduz diretamente em negócio que é perdido. Então agora vocês podem dizer-me, fiquem à vontade de colocar esta questão, ok Carla, mas então quantos utilizadores é que vão realmente preferir ir ao meu site num dispositivo móvel versus entrar num desktop, visto que a minha experiência num desktop é muito melhor lá? E aqui a resposta pode surpreender-vos. Com a escala global que a Google tem, como vocês sabem, todos os anos existem trilhões de pesquisas que acontecem no Google. O que sabemos é que desde 2016 que mais de metade dessas pesquisas acontecem num dispositivo móvel. Portanto, a oportunidade e o impacto é imenso. Se sabemos que mais de metade das pesquisas do mundo inteiro acontecem num dispositivo móvel, e particularmente pegando aqui em alguns mercados como a Índia, que estávamos a mencionar aqui no início da sessão, enquanto esperávamos que toda a gente se pudesse juntar, e sabemos que aqui a adoção há de ser ainda maior, isto significa que se não tiverem umas boas experiências em mobile, e se o vosso website não for rápido o suficiente para corresponder às expectativas do vosso utilizador, vocês primeiro só estão a envolver metade dos vossos consumidores, porque estão a descurar toda a parte dos utilizadores que entram num dispositivo mobile, e quanto à outra metade, que efetivamente entra e acede ao vosso website num dispositivo móvel, sabemos que se o vosso website demorar mais do que 3 segundos a carregar, vão perder outra vez metade dessas visitas, ou seja, 25% dos vossos utilizadores consegue ser perdido de uma forma muito fácil se efetivamente não começarem a olhar para mobile e tentarem perceber que áreas é que podem otimizar. Uma forma muito fácil, que acredito que possa ter sido abordada na sessão de Google Analytics, que vocês têm, que vos consegue ajudar a perceber qual é que é o impacto que o mobile tem nas vossas vendas e nos vossos acessos ao website. Dentro do report Google Analytics conseguem ainda ver de todos os utilizadores que vão ao vosso site, em que tipo de dispositivo é que eles estão a aceder ao vosso website, e que também ajuda a que consigam perceber um bocadinho se estamos a falar de 40% dos utilizadores que vêm do US, visitam o vosso site, por exemplo, em mobile, ou se estamos a falar de 60 ou 70, que ajuda a dimensionar aqui um bocadinho também a oportunidade para as vossas marcas em específico. Alguma questão? Desculpem, deixem-me só ver aqui o chat. Bom, viva o Norte, Paulo, fico feliz. Tentei dar aqui um bocadinho de destaque, que infelizmente isto ainda não saiu. E então, agora que já percebemos o quão importante que uma mobile é para a vossa marca, e que sabemos que mais de metade das pesquisas atualmente, ou seja, desde 2016, mais de metade das pesquisas na Google acontecem em mobile, vamos então passar às soluções, ou seja, que ferramentas e dicas é que vocês têm à vossa disposição para conseguirmos, primeiro, avaliar a vossa velocidade de carregamento e, segundo, perceber exatamente que pontos específicos é que podem trabalhar para então fazerem estas otimizações. Começando aqui pelas ferramentas, existem dezenas à vossa disposição, mas o que eu queria fazer aqui era destacar 3 delas. A primeira faz parte do Think with Google e chama-se Test My Site. Para os que poderão não estar familiarizados com o Think with Google, é um website onde poderão encontrar uma série de estudo de casos, reportes, estatísticas e dados de mercado em tudo que esteja relacionado com o marketing digital. É um website totalmente aberto e gratuito, sendo que conseguem encontrar aqui insights de vários mercados nesta ótica. A segunda que gostaria de destacar é o PageSpeed Insights, e aqui, como o próprio nome indica, é um website que vai analisar o conteúdo das vossas páginas web do website e em seguida vai então sugerir sugestões de otimização que vai ajudar a tornar as vossas páginas mais rápidas. Por último, temos o Report Lighthouse.
que é uma ferramenta automatizada de código aberto que também vai ajudar a avaliar a qualidade das páginas web. O Lighthouse pode ser executado como uma extensão de Chrome ou então como linha de comando do vosso website. O que é que isto significa como linha de comando do vosso website? Se vocês forem ao vosso website, www.xyz.pt, se clicarem no canto direito do vosso rato, vocês conseguem encontrar um elemento que diz Inspect ou Inspeção. Aí conseguem ter acesso a este tipo de reportes sem terem que fazer o download da extensão de Chrome. Para a nossa sessão de hoje, vamos então utilizar o Think with Google Test My Site e vamos ver ainda o reporte de Lighthouse. E antes de começarmos, queria apenas mencionar que estas ferramentas são ainda uma forma muito simples, gratuita e rápida de até vocês próprios conseguirem ter benchmarks e conseguirem perceber como é que as outras marcas, como é que as marcas líderes no mercado de travel ou de turismo, como é que elas realmente também estão face em velocidade de carregamento e tudo mais. Portanto, usem não só para avaliar as vossas marcas, mas também para vocês terem uma aspiração de mercado e perceberem que tipo de benchmarks é que conseguem ver através das outras marcas. Com isto em mente, queria só fazer aqui um pequeno exercício muito rápido, cerca de 2 minutos, em que quero que pesquisem por Think with Google Test My Site, e que aí, por favor, coloquem o vosso website e o vosso domínio e que corram esse report. Não se preocupem que não vão ter que partilhar os resultados em concreto, a não ser que, obviamente, que o queiram fazer e que se sintam confortáveis como tal, mas o Ficaste muted, Carla, eu acho. Conseguem me ouvir agora? Sim. Bom, acho que alguém deve ter enganado e fez-me aqui muted. Se isto acontecer outra vez, por favor, não hesitem em deixar aqui uma nota. Mas está tudo ok agora, correto? Tudo impecável. Ótimo. Então, pronto, o que eu estava a dizer é que o objetivo deste pequeno exercício é para vos ajudar a ter já uma pequena noção de como é que a vossa marca se encontra em termos de velocidade de descarregamento, para então conseguirem perceber se precisam ou não de otimizar este ponto de uma forma mais urgente ou se é mais uma parte toda de higiene. E aqui queria deixar apenas uma nota. Se tem a possibilidade, dentro deste reporte, correr 3G e 4G, obviamente podem sempre olhar para o reporte em cada uma das velocidades, para também tentarem perceber quais é que são as diferenças no vosso website, mas tentem sempre pensar no vosso average user, ou seja, um utilizador que está num dispositivo móvel, de preferência em velocidade 3G. Portanto, o que eu sugeria então era tirarmos os próximos 1 a 2 minutos, abrirem então o Think with Google Test My Site, correrem este tipo de report para o vosso website e se quiserem partilhar tanto por voz como na parte de chat que tipo de resultados é que tiveram para as vossas marcas em específico, podem partilhar apenas se os resultados foram surpreendentes, se ficaram surpreendidos de uma forma positiva, se ficaram surpreendidos de uma forma negativa e podemos começar a conversa a partir daí. Lembro-vos apenas para manterem em mente os 3 segundos como tempo de benchmark para carregamento de websites, que tentarem perceber, ok, estou em 5, isto é bom ou mau? Pronto, Filipa está aqui a mencionar que tem cerca de 2,5 segundos em 4G, que são ótimas notícias. O Nuno Sequeira aqui 3,1 segundos em 4G. Experimentem ainda fazer este teste em 3G para verem que realmente se tem aqui, se o lag e se o tempo de carregamento do website se difere muito em 3G vezes 4G. Kátia Chaves, obrigada, 4,6 segundos em 4G. (3.8 em 4G, Nuno Caldeira, Nuno Sardinha, 17.1 em 4G, espero que não se importem estar aqui a mencionar os números, mas digam-me, posso só ler aqui as caixas de comentário, ou seja, acho que temos aqui outro exemplo de 7.2 em 3G, 8.3 em 4G, o que vemos é que efetivamente a oportunidade existe, sabemos que o benchmark idealmente queremos ficar em cerca de 3 segundos, que significa que a partir dos 3 segundos 53% dos vossos utilizadores vão abandonar o vosso website. Portanto, o objetivo da sessão de hoje é percebermos como é que vocês podem captar os 53% dos utilizadores que sai do vosso website, aliás, hoje em dia, tendo em conta as vossas velocidades de carregamento.
Agora que sabem a importância do mobile e que realmente conseguiram perceber como é que o vosso website se encontra, quais é que são os pontos que são mais importantes de termos em conta para os vossos utilizadores em tudo o que falamos mobile. O mais importante, acima de tudo, e esta palavra vai ser usada durante muitas vezes durante a apresentação, é garantir que os vossos clientes ou futuros clientes visitam o vosso website, que quando o fazem, que efetivamente que têm uma boa experiência com a vossa marca. E aqui, 3 pontos principais que queria mencionar do que é que significa ter uma boa experiência com a vossa marca. A primeira, as primeiras impressões importam. Muitas vezes dizemos isto em relação a pessoas, ou até mesmo quando conhecemos alguém pela primeira vez, que as primeiras impressões importam. Para o vosso website é exatamente a mesma coisa. Primeira vez que um potencial cliente vai ao vosso website, essa primeira impressão vai contar. Portanto, pensem em oferecer uma experiência rápida e que efetivamente continue rápida durante toda a navegação. O segundo ponto, como é que podemos transformar clientes, ou seja, visitas, em clientes? Nós sabemos que as pessoas vão ao site, como é que realmente conseguimos fazer com que elas façam algum tipo de ação ou se transformem em nossos clientes? Este ponto também vai ser abordado na segunda parte da nossa apresentação de hoje, em tudo que seja parte de User Experience. Por último ponto, não há 2 pessoas iguais. E aqui eu posso partilhar que eu tenho uma irmã gêmea e que nós somos completamente diferentes, não só no nosso aspecto, mas principalmente nos nossos interesses e nas nossas personalidades. Portanto, tentem encarar um bocadinho o vosso utilizador nesta perspectiva de que efetivamente não existem 2 pessoas iguais. E aqui é onde entra toda a parte de personalização de experiências. Então, começando aqui com a parte das primeiras impressões e de site speed. Na última semana, a Google anunciou uma série de novas métricas que vamos passar a utilizar para medir a experiência no site. Estas métricas nós damos o nome de Core Web Vitals, e como podem ver aqui, e que são... Carla, desculpa interromper-te, mas tens de pôr em apresentação um ecrã. Está em tile. Não consegues ver o meu ecrã? Não, é um dos tiles. Ok, dá-me só um segundo. Deixa-me deixar de apresentar e voltar a apresentar outra vez. Isso, se calhar é melhor. Ok. E obrigada, Zé. Perfect, já está. Ok, bom. Então, os Core Web Vitals são compostos de 3 áreas principais que espero que já as consigam ver aqui. O que é que isto significa? E vamos traduzir isto um bocadinho de uma forma simples para que toda a gente consiga entender estas definições, os conceitos e como é que efetivamente podem avaliar estas métricas para o vosso website. Ok, então para começar temos o que nós chamamos de LCP. Isto significa Largest Contentful Paint e basicamente o que mede é a velocidade de carregamento do vosso website. Portanto, é daqueles nomes que deram para, que significa medir a velocidade de carregamento do website. O segundo, que é o que vem aqui no meio, que é o chamado FID, ou seja, First Input Delay, e aqui o que mede é a interatividade do vosso website. Por exemplo, imaginemos que eu vou ao vosso website, que eu clico num botão de saber mais, o que o feed mede é o tempo que o site vai efetivamente demorar a responder ao meu clique de botão de saber mais e a mostrar-me a própria página de saber mais. Por último, temos o CLS, que significa Cumulative Layout Shift e que mede a estabilidade visual do vosso website. Uma vez indo ao vosso site, se efetivamente todos os elementos visuais ficam visualmente estáveis para o utilizador não querer estar a tentar fechar ali um botão e de repente o botão já se mudou e cria aqui algum tipo de frustração. O que é que vamos ver nos próximos slides? Vamos aprender a ver como é que podemos analisar estas métricas individualmente para cada um dos vossos websites e perceber então que tipo de ações é que vocês podem fazer para otimizar o vosso website. Continuam a conseguir ver bem a apresentação e ouvir-me bem? Perfeito. Ótimo, obrigada. Prefiro perguntar de vez em quando, que é para garantir que toda a gente consegue ver. E então, com isto temos o Report Lighthouse. Como tinha mencionado acima, é uma ferramenta automatizada de código aberto que vai avaliar a qualidade das páginas web.
Pode ser executado como extensão de Chrome, como tínhamos dito, e aqui a única coisa que tem que fazer é ir à loja de Chrome e escrever por Lighthouse, e vão conseguir encontrá-lo, ou então na linha de comando do vosso website. O que temos que fazer é abrir o vosso website. Caso tenha extensão, é só mesmo clicar na extensão, que vai ser um ícone com um farol, e a partir daí a plataforma vai gerar um report que tem este aspecto. Ok? Carla, desculpa. Não vemos a apresentação, só te vemos aqui. Não conseguem ver a apresentação? Deixa-me tentar ver se consigo fazer aqui. Dê-me só aqui um segundo. Mas talvez tenhas de pôr full screen. Porque senão a única forma é fixar, mas não deveria ser necessário, isto devia aparecer automaticamente. Pois já estou em full screen. Deixa-me só, dá-me só aqui, deixa-me tentar. Vocês conseguem ver a minha apresentação ou ainda não? Joana disse que sim. O Eurico diz que ainda não. Também não, apareces tu como default. Alda diz que sim. Tu puseste uma nova janela? Não, mantive só o que eu tinha. Deixa-me voltar a tentar então tirar a apresentação e voltar a tentar. O que eu vos aconselho ainda... Deixa-me tentar. Ok. Sim, agora sim. Conseguem ver? Sim. Ótimo. Ok, vamos aqui um segundo. Vou garantir que efetivamente... Agora desapareceu outra vez, tu fizeste qualquer coisa. Ok, então temos só aqui... Isto vai ser aqui um challenge interessante. Conseguem ver agora ou ainda não? Não, estás só tu. Acho que experimentares pôr como o Present Chrome Tab deve resolver. E depois consegues fazer Present e mostrar as pequenas a ti. Então, aí, conseguem ver bem agora? Sim. Agora, Boa. se abrir as notes, aparecem e conseguem manter o ecrã. Boa. Conseguem ver então a apresentação que temos aqui, estamos na Sim. parte dos Core Web Vitals. Ótimo. Obrigada e peço imensa desculpa. Eu gostei aqui uma piada interna que nós trabalhamos na Google, que é uma empresa tecnológica tão avançada e que muitas vezes nem sequer conseguimos pôr uma apresentação a funcionar. Portanto, aprecio a paciência de toda a gente. Então, este é o Report Lighthouse e é este o aspecto dele. O que é que o Report é constituído? Temos aqui numa primeira parte, então, temos um pequeno sumário, em que se repararem, diz a mesma parte de performance, em que vos dá um score. O que é este score? É um score de 0 a 100, em que basicamente nós vemos quais é que são todas as best practices que temos para a parte de performance e para ajudar a parte de velocidade do vosso website, e medimos cada uma destas métricas para o vosso website para também conseguirem perceber o quão urgente é que pode ser otimizar algum destes pontos. Começando então aqui pelo First Contentful Paint, ou seja, o report no sumário, vem aqui que a primeira tab que aparece é o First Contentful Paint. Basicamente, o que é que isto mede? Mede o tempo que demora a que a primeira peça de conteúdo carregue no website. Como podem ver, os reportes são ainda color-coded, o que significa que conseguem facilmente perceber se estão dentro do benchmark, acima ou abaixo, com as cores verde, laranja ou vermelho, se efetivamente haver aqui uma grande diferença entre as best practices e o benchmark e o vosso website. Neste caso, vemos 2.8 segundos, que significa que existe ainda aqui alguma margem de melhoria, estando, portanto, identificado a laranja. No próximo report, abaixo deste sumário, o que vemos aqui é que vão conseguir encontrar otimizações específicas para o vosso website. Passando então para o primeiro sinal dos Web Vitals que tínhamos mencionado. O terceiro ponto do report vai-vos mostrar o LCP, Large Contentful Paint. O que é que isto mede? Mede a percepção de carregamento do vosso website.
Neste caso em específico, marca o ponto em que o maior conteúdo da página foi carregado e, portanto, vai ficar visível para o utilizador. Aqui, ainda, algumas sugestões que a plataforma vos poderá dar será com a otimização da parte de imagens e de fontes. Por exemplo, comprimirem as imagens, ou se tiverem GIFs no vosso website, substituí-los por vídeo ou até mesmo fazerem o que nós chamamos de lazy load das imagens. O que é o lazy load das imagens? Imaginemos que vocês têm um website que tem imensos scroll downs, e em vez de fazerem logo o load das imagens de toda a parte da homepage do website, façam só o load dos recursos à medida que vão precisando deles, ou seja, à medida que esses recursos estejam no visor e no ecrã do utilizador. Alguma questão aqui? Terceiro ponto, o que nós chamamos, estes nomes são um bocado estranhos, mas no próprio report, se passarem o rato por cima do mesmo, conseguem ver todas estas definições. Nós chamamos de Cumulative Layout Shift, e o que ele vai medir é a estabilidade visual do vosso website. Ou seja, vai quantificar quanto é que o vosso conteúdo visual mexe depois do website estar a carregar. Eu acho que já todos conseguimos identificar-nos um bocadinho com a experiência que vamos a algum website, de repente aparece um pop-up, nós queremos fechar o pop-up e de repente a cruzinha para fechar o pop-up ou para interagir com o website muda-se um bocadinho. Isto é o que o Cumulative Layout Shift vai medir. Neste caso, uma das otimizações que por norma costuma estar associada a esta área específica de otimização é de incluírem atributos de tamanho das imagens e de vídeo. E o que é que isto significa? Isto vai ajudar a plataforma a perceber exatamente qual é que é o tamanho das vossas imagens e qual é que é o tamanho dos vossos elementos, imagens ou vídeos que têm na página, que vai ajudar a redimensionar tudo no próprio ecrã e a garantir esta tal estabilidade. Por último, temos então o que nós chamamos de Total Blocking Time. Basicamente, isto vai ser a nossa métrica que nos vai ajudar a medir o First Input Delay que vimos aqui no início. E o que é que First Input Delay mede? Ou seja, mede o tempo em que o site demora a responder. A partir do momento em que vocês decidem, por exemplo, clicar no botão de saber mais, o que o feed vai medir é quanto tempo é que, desde o tempo que o utilizador clicou naquele botão de saber mais, e o tempo em que, efetivamente, a página de Saber Mais foi apresentada, quanto tempo de delay é que temos aqui. Portanto, algumas das otimizações que podem ajudar a tentar reduzir isto é o Third Party Code, ou seja, muitas vezes temos tags de outras empresas, como por exemplo Google Ads, Google Analytics ou de Optimizely e tudo mais. Se virem que já não usam essas tags há muito tempo, a recomendação é que tentem eliminá-las do vosso website para ajudar a melhorar os tempos de carregamento. Em todo caso, o que podem fazer é todos os anos, ou uma vez por ano, fazerem revisão às tags que têm inclusivamente no website para tentarem perceber se conseguem melhorar aqui tempos de velocidade e de responsiveness do próprio website. Ainda, ou seja, já vimos aqui toda a parte de resumo, o que é que o resumo do Lighthouse vos dá, o que é que cada uma das métricas significa, e agora vocês perguntam, ok, Carla, percebo isto tudo, mas imagina que eu corro um report destes para o meu website, como é que eu posso efetivamente perceber quais é que são os pontos específicos que tenho que otimizar? Quando estiverem no report, vocês vão conseguir encontrar sugestões que estão customizadas para o vosso website e que ainda vai-vos ajudar na priorização destas mesmas optimizações. Estas sugestões vão aparecer atrás do sumário de cada uma delas, que vimos em cima, e conseguem encontrar ainda, que vem aqui no primeiro exemplo do lado esquerdo, conseguem encontrar quais é que são as otimizações específicas e quanto tempo é que vocês conseguem poupar no vosso loading time se efetivamente trabalharem estas otimizações. Não só está a sugerir isto é o que devemos otimizar, mas ainda vos está a ajudar a priorizar este tipo de otimizações e a dizer-vos exatamente quanto tempo é que devem esperar que o site vai melhorar se trabalharem naquela ação. Uma das outras vantagens que vemos aqui do exemplo do lado direito é que não só conseguem ter aqui estas sugestões, como se clicarem em cada uma delas, a plataforma também vos vai dar exemplo em específico de cada uma delas, que é para também não terem que andar aqui a procurar em toda a parte do site o que é que podem otimizar, a plataforma dá-vos toda esta informação. Com isto, chegamos então ao fim do overview do Report Lighthouse.
para ajudar a dar aqui um pequeno sumário dos pontos mais comuns de otimização do site, vemos maioritariamente 4. Third-party tags, aquela questão que falámos, que muitas vezes alguns dos websites têm tags que já são antigas ou de coisas que não usamos, recomendamos a fazerem revisão, pois é uma maneira muito fácil e muito rápida de otimizarem e de melhorarem a velocidade do website. O segundo ponto é a parte das imagens, aqui é o ponto mais popular, digamos assim, em tudo que seja carregamentos de website. Aqui o que podem ver identificados não só toda a parte de compressão de imagens, a parte de substituir GIFs por vídeos, mas também podem ver identificadas sugestões como a utilização do que chamamos Next Gen Images, que é o JPEG 2000 e o WebP, que tem melhor compressão de formatos do que, por exemplo, uma imagem JPEG. Por último, temos toda a parte de otimização do próprio script, como, por exemplo, remover JavaScripts que já não usam, em que o próprio report vos vai ajudar a priorizar e a descobrir quais é que são as partes que podem remover. Então, agora que já vimos o Report Lighthouse, que outras tecnologias é que dispomos que efetivamente poderão ajudar a proporcionar uma melhor experiência aos vossos utilizadores? Com isto, queremos apresentar o que nós chamamos de PWA, ou Progressive Web Apps. De uma forma muito simples, é um nome bastante pomposo, digamos assim, que damos a uma tecnologia que permite com que o vosso website tenham features e que tenham algumas vantagens que são particulares a aplicações. Quais é que são essas vantagens? Permite que, por exemplo, consigam enviar push notifications para os vossos utilizadores, que poderá ser uma excelente estratégia de re-engagement com os mesmos. Conseguem ter preload de elementos do vosso website, que vos vai ajudar com que o vosso website seja muito mais rápido na visita, ou então permitir features de aplicações como, por exemplo, o offline browsing, ou seja, mesmo que os utilizadores não tenham sinal de internet, permite que continuem a navegar no vosso website sem qualquer tipo de interrupção. A última vantagem, que é uma das grandes vantagens, das principais, digamos assim, é que permite ainda aos vossos utilizadores guardar o vosso website no home screen, ou seja, como se uma app se tratasse, eles têm ainda a possibilidade de ter aqui o vosso website no home screen, que também vai ajudar a toda a parte de re-engagement. Carla, deixa-me só acrescentar, desculpa, só também para tornar esta parte ainda mais tangível. Quando, por exemplo, estão a usar o Twitter, ou quando estão a usar o site do Airbnb, ou quando estão a usar o site do Pestana, são sites que foram desenvolvidos com PWA e, portanto, devem notar que a experiência que têm é uma experiência muito smooth, portanto, as coisas correm bastante bem num telemóvel. E por isso é uma boa forma de perceberem o que é que isto significa quando posto em prática num site mobile. Exatamente, ou seja, para o vosso próprio, para o utilizador até vai parecer quase com que eles, a mesma experiência com que se tivessem uma app nativa, que sabemos que tem aqui um flow e tem toda uma parte de navegação que é muito mais rápida, muito mais smooth e muito mais responsive do que um site web, digamos assim. E por interesse de tempo, as principais vantagens do PWA, eles medem-se principalmente em 3 grandes categorias. O objetivo é tornar o site reliable, ou seja, dar a possibilidade aos utilizadores de acederem em offline ao vosso próprio website, ou até mesmo a que consigam continuar a navegar no vosso website se estiverem em sítios com ligações mais pobres, digamos assim. O segundo ponto é tornar o site mais rápido, ou seja, todos estes pontos que revemos acima do Report Lighthouse e da importância de termos os sites com tempos de carregamento em menos de 3 segundos, e efetivamente vai ser uma vantagem que terão com o PWA. E o terceiro ponto é tornar o site ainda mais engaging com o vosso próprio utilizador. Porquê? Porque permitimos features e permitimos aqui técnicas como adicionar o vosso website ao ecrã, lançar o website em full screen e a parte das push notifications, que, como tinha mencionado, é uma excelente forma de fazerem re-engagement com os vossos utilizadores. Por exemplo, se sou uma Trivago ou se sou um site na área de travel, e se sabemos que as pessoas estiveram a visitar hotéis no Porto, têm a possibilidade de mandar uma notificação aos vossos utilizadores, que vai ser uma push notification, e dizer: olá, Carla, sabemos que estiveste a ver hotéis no Porto, mas ainda não marcaste, fica aqui a conhecer as nossas promoções. E
Falando em Trivago, queria inclusivamente trazer-vos aqui um case study para o vosso setor que ajuda a perceber aqui um bocadinho melhor as vantagens de PWA. Foram dos clientes que fizeram então deployment desta tecnologia e não só conseguiram aumentar o número de repetição de visitas, ou seja, tiveram aqui um aumento dos repeated users em cerca de 150%, como ainda conseguiram aumentar métricas de performance, ou seja, eles aumentaram em cerca de 97% os cliques para as ofertas, o número de pessoas que efetivamente queria clicar para descobrir as ofertas. On top of this, como sabemos que temos ainda a possibilidade de adicionar o site à homepage, o que eles viram era que cerca de 500 mil de utilizadores agora têm o site da Trivago nos seus telemóveis. Um outro exemplo que queria falar é da Weekend Desk, que é uma empresa francesa também na área do setor de turismo, em que oferece escapadelas, digamos assim, de fim de semana, ou seja, viagens de curta duração, que através de PWA conseguiram aumentar a qualidade dos utilizadores no website. Ou seja, para os utilizadores que efetivamente tinham feito o download e tinham dito que queriam adicionar o site à homepage, que eles viram que este tipo de utilizadores conseguiram aumentar a conversão em cerca de 2,5 vezes. Não é 2,5%, é 2,5 vezes, o que são números incríveis. Mais especificamente, com outro tipo de features que temos em PWA, vemos que não só eles conseguiram aumentar o número de visitas, não só conseguiram aumentar a taxa de conversão deles, como também vimos que o website ficou entre 15% a 30% mais rápido e que agora tem ainda inúmeras opções para os utilizadores conseguirem interagir com o website e conseguirem interagir com a marca através de shortcuts nas homepage e através da navegação em modo offline. Se acharem que PWA poderá ser uma solução interessante para a vossa marca, aproveito para deixar aqui na apresentação alguns links em que conseguem primeiro saber e ler um bocadinho mais sobre este tipo de tecnologia e conseguem encontrar ainda links para os próprios developers para toda a parte de implementação da tecnologia. Agora, fizemos a revisão de como é que podem avaliar os vossos tempos de carregamento do website, analisamos os reportes disponíveis e que soluções é que dispomos para então garantir uma boa experiência de velocidade em dispositivos móveis. Vamos então rever quais é que são as melhores best practices para tornarem o vosso website mais user-friendly, mais fácil de navegar e mais intuitivo para os vossos utilizadores. Porquê que isto é importante? E porquê que é importante saber que não só devem oferecer uma experiência rápida, mas também devem oferecer uma experiência que seja intuitiva e fácil. Um estudo elaborado em 2018 no UK mostra que cerca de 65% dos consumidores mudariam de sites ou de marcas desde que o processo de compra da outra marca seja fácil, ou seja, aquilo, brand loyalty e tudo mais, já não é tão, as pessoas já não estão tão ligadas a isso, o que elas querem é, se houver uma marca que faça o mesmo que a outra, se a outra for mais fácil de comprar, 65% dos utilizadores efetivamente mudariam para essa marca. Do ponto de vista de negócio, empresas que sejam focadas em proporcionar aos seus utilizadores uma boa experience, sabemos que vem em média uma melhoria de cerca de 200% na sua taxa de conversão e um aumento na receita em 32 pontos percentuais. Portanto, acaba por, os números falam por si só, digamos assim, e acaba por ser óbvio a importância de não só ter uma experiência rápida, mas que a experiência também seja de fácil navegação e que seja claro ainda o que é que querem que os vossos utilizadores façam no vosso website. Quando falamos em melhorar as experiências e ter sites mais intuitivos, às vezes podemos pensar isso vai significar ter que mudar o meu website todo, ou vou ter que fazer agora aqui este projeto enorme. Quero tentar desmistificar um bocadinho isso, porque o facto de estarem a focar em melhorar a experiência não significa que tenham que fazer mudanças drásticas no vosso website. Muito pelo contrário. Muitas vezes as otimizações mais simples são as que conseguem dar um melhor retorno. Aqui temos um exemplo, por exemplo, da mudança de cor num call to action para de um fundo background transparente para o branco, ou até mesmo quando queremos levar o consumidor a clicar no botão de compra, se todos os botões forem pretos, experimentem mudar um bocadinho a cor e testar uma cor mais forte, como vemos este exemplo do laranja. O que queremos dizer com isto é que trabalhar em otimização e o design do vosso site não precisa de ser uma tarefa muito árdua. Comecem com pequenos testes e tentem perceber quais é que são aqui estas pequenas coisas que podem mudar. E não só pequenos ajustes podem ter um impacto significativo nas taxas de engagement e conversão do vosso site,
mas muitas vezes não precisam de ir para além da vossa homepage. Temos aqui um exemplo da loja online da Google, em que vemos uma série de melhores práticas a serem cumpridas. Vou destacar aqui duas, que é Value Proposition, ou seja, porque é que os utilizadores devem comprar este produto específico desta marca versus, por exemplo, uma outra marca no mercado, e este ponto é essencial para garantir que captam os utilizadores nestes primeiros segundos do website, enquanto lhes mostramos de forma clara quais é que são os benefícios em comprar ou adquirir com a vossa marca. Pode ser suporte 24 horas por dia, pode ser preço mais baixo da Europa, tudo o que vocês tenham que possa valer como uma mais-valia para a vossa marca em específico, não tenham medo de a usar e, inclusivamente, de a destacar na vossa homepage. O segundo ponto que queria mencionar aqui é o Call to Action, ou seja, usarem Saiba Mais, Reserva Agora, Veja os Preços, ou até mesmo Peça Orçamento, as opções aqui são inúmeras. Mas um bom Call to Action destaca-se por principalmente responder à seguinte questão: o que é que eu quero que o utilizador faça no meu website? Se quero que ele compre, se quero que ele peça um orçamento, se quero que ele descubra mais informação sobre a minha empresa. Se vocês conseguirem responder isto nos vossos call to actions, vocês vão saber que têm um bom CTA. On top of that, há aqui outra série de best practices, como por exemplo, não temos aqui grandes distrações, a homepage é muito focada no telemóvel, a mostrar os benefícios do telemóvel, o preço, a capacidade e a levar o utilizador a saber mais. Portanto, não há aqui grandes pontos de fuga e é muito claro na intenção e no que queremos que o utilizador faça no website. Temos aqui, criamos para Travel uma User Experience Checklist que está focada em 3 grandes pontos: Homepage e Landing Page, navegação no site e toda uma parte de checkout. Alguns pontos que eu gostaria de destacar, que se encontram em bold em cada uma destes, a parte de Value Proposition e Call to Action, que já falamos aqui acima, e aqui para vos ajudar a perceber se precisam de melhorar as vossas Value Propositions ou os vossos Call to Action, as 2 perguntas que têm que responder para garantir que são pontos fortes é claro para os utilizadores quais é que são os benefícios em comprar comigo, e isto vai ser uma boa Value Proposition, e para a parte do Call to Action é claro para o utilizador o que é que eu quero que eles façam no site. Passando para a parte de navegação do website, adicionar comentários e social proof. Caso sejam reviews em plataformas como, por exemplo, o Trustpilot, não se esqueçam de fazer highlight das mesmas. Isto ajuda a dar um conforto emocional ao vosso utilizador, que efetivamente são uma marca de confiança e que os vossos clientes e utilizadores têm uma boa experiência convosco. Ainda é importante garantir que encontram um lugar de destaque para a vossa página para comunicar estas reviews e não tenham medo de destacar, como por exemplo, criar contraste com o pano de fundo da vossa página do ecrã para que seja uma coisa que salte à vista e que os utilizadores consigam ver de forma rápida. Para informação que seja óbvia, é importante garantir que é fácil de encontrar no website, como por exemplo o call center, ou até mesmo se tiverem um site que tenha 5 línguas e moedas diferentes, coloquem em sítios que sejam fáceis de aceder, como por exemplo o menu, seja no topo ou seja abaixo dos menus dos vossos websites. Por último, olhando para a parte de checkout, é importante garantir que permitimos o social login, ou seja, ter a oportunidade que os utilizadores criem uma conta através de, por exemplo, o Facebook Login ou até mesmo o Google Login, vai ajudar a tornar todo o processo de criação de conta mais rápido, mais fácil para o utilizador e, obviamente, vai aumentar a possibilidade que mais logins sejam efetuados para o vosso website. Permitir checkout como guest, muitas vezes nós não queremos criar conta, se principalmente não tivermos a parte do social login, ter que andar a pôr nome, primeiro nome, último nome, data de nascimento, em que rua é que vive e tudo mais, tem a possibilidade ao vosso utilizador para ser tão simples como apenas inserir o e-mail e conseguirem então fazer o checkout. Ainda no checkout, se o utilizador tiver que submeter vários passos até concluir a compra, garantam que usam o que nós chamamos de Progress Bar para ajudar a identificar quais é que são esses passos de checkout e para ajudar a que o utilizador saiba exatamente em que passo desse checkout é que eles mesmo se encontram.
Se estamos a falar no primeiro passo como um registro, se estamos a falar na parte de colocarem a morada, ou se estamos a falar da parte de método de pagamento ou até mesmo a confirmação da compra, é importante terem isto identificado no vosso checkout e é importante ainda fazerem o highlight ao utilizador em que passo é que eles estão, para também dar aqui uma percepção psicológica que efetivamente é muito simples e que em 4 simples passos conseguem fazer uma compra no vosso website. Por último, nos processos de checkout, vejam ainda e explorem a possibilidade de utilizarem APIs que vos vai permitir otimizar o tempo que os utilizadores terão que investir durante o checkout. Por exemplo, adicionar moradas, nomes ou até mesmo o email, usa opções como autofill-in. De uma forma rápida e fácil, os utilizadores vão conseguir inserir automaticamente os dados que tenham guardados nas suas contas Google, no browser ou até mesmo no dispositivo móvel. E em relação a métodos de pagamento, para além de MBA e pagamento de cartão de crédito, explorem outras opções que sejam populares. GPay poderá ser uma boa opção, em que basicamente permitem, com cerca de 2 ou 3 cliques, para o utilizador fazer o checkout no vosso website, porque o que faz é guarda os cartões de crédito ou de débito que a pessoa tenha na sua conta de Gmail e quando for a altura de fazer checkout, a própria plataforma vai automaticamente puxar esses dados sem que o utilizador tenha que manualmente inserir os números todos do cartão de crédito ou a data de validade. Com isto, chegamos ao fim de melhores práticas para User Experience. Caso estejam interessados em fazer algum destes testes e pontos que abordamos, existem várias plataformas por o qual conseguem fazer. Para testes IBA podem utilizar, por exemplo, o Google Optimize. Se tiverem uma aplicação e queiram fazer este tipo de User Experience Tests, podem usar o Firebase, que é a nossa plataforma de Analytics para aplicações. Uma coisa muito importante que queríamos só fazer highlight, pequenos testes fazem toda a diferença, como tinha mencionado, mas é importante garantirem 3 pontos em qualquer teste. Devem sempre começar com qual é que é a vossa intenção em fazer o teste, ou seja, o que é que pretendem atingir com o teste. E pode ser coisas diversas como aumentar o número de logins ou fazer com que as pessoas cliquem mais nos vossos CTAs ou adicionem mais ao carrinho. É importante começarem sempre com o que é que eu quero tentar resolver com este teste. O segundo ponto é o que é que vão alterar para realmente conseguirem atingir esse fim. Quais é que são as features dentro do vosso website que podem fazer este tipo de ajustes para conseguirem que, por exemplo, se queremos aumentar o número de logins, poderá fazer sentido estarem o social login e o checkout as a guest, por exemplo. Depois do teste, não se esqueçam da importância de medir. Obviamente, trabalhando na Google, vocês devem ouvir isto todos os dias e em todas as formações e workshops que demos, mas realmente terem um view da situação anterior, do que é que foi testado e a view do impacto que esse tipo de teste teve no vosso próprio negócio, é importante para garantirem que conseguem perceber o que é que resultou naquele teste e quais é que são outros tipos de testes que podem fazer para uma melhoria contínua do vosso website. Por último, considerando que cerca de mais metade dos utilizadores que vimos que pesquisam nos websites num dispositivo móvel, não se esqueçam que estes testes devem ser sempre feitos primeiro num ambiente mobile. Ou seja, há muitos elementos que resultam muito bem em desktop, mas que em mobile poderão não ter tanto impacto. Portanto, quando estão a pensar em fazer este tipo de otimizações, comecem com o screen de mobile e vejam como é que o vosso próprio website está, quão fácil é que é encontrar informação Y e Z. E uma das excelentes formas que têm é, inclusive, peçam a alguns amigos para utilizarem o vosso website e peçam-nos para fazerem uma pequena ação, como por exemplo, olha, tenta lá encontrar-me aqui informação sobre o refunds e vejam se efetivamente eles estão a ter dificuldade ou não em encontrar essas informações. Com isto, chegamos ao fim da sessão de hoje, espero que tenham sido úteis para vocês e antes de me despedir e partilhar o formulário de feedback, 3 coisas que gostaria que saíssem daqui com. A primeira, quando pensamos em mobile e em testes mobile, testem no ambiente mobile first. É aqui que os vossos utilizadores estão, é aqui que eles vão interagir com as vossas marcas, portanto é fundamental garantir que fazem esta avaliação em mobile. Quando criarem os testes, não só em conta as melhores práticas que partilhamos anteriormente, mas tentem ainda colocarem-se na pele do vosso cliente ou do consumidor e tentem responder a perguntas como o quão fácil é encontrar os meus preços ou informação de devolução. Os meus benefícios são claros? Quando vão ao meu website, é fácil para os utilizadores perceberem o que eu quero que eles façam? Como tinha mencionado, não tenham medo de pedir a familiares ou amigos,
para efetivamente navegarem nos vossos websites e tentarem fazer este tipo de ações, e é uma forma de terem este tipo de insights de forma gratuita e honesta. Por último, mas não menos importante, velocidade importam. Revejam as otimizações que vimos no Report Lighthouse, façam-no com frequência para garantir que proporcionam ao utilizador a melhor experiência possível. Por último, temos aqui então um formulário de feedback. Sei que já estamos aqui a 1 minuto overtime, mas gostaria se conseguissem então tirar os últimos 2 minutos da sessão de hoje para preencher, seria bastante importante, até porque nos ajuda a perceber de que forma é que podemos melhorar este tipo de webinars para o futuro. Do meu lado, queria apenas agradecer novamente a todos pela presença, para a sessão de hoje. Desejo uma ótima manhã. Sei que não tivemos tempo para questões, mas o meu e-mail é cardacoutinho@google.com, portanto, se tiverem alguma dúvida ou questão da sessão de hoje, fiquem à vontade para me contactarem. Carla, consegues pôr só o link aqui no chat, que eu acho que é mais fácil para as pessoas Claro. Vamos não tem QR Code ainda, leitor de QR Code. Então, aqui está o formulário. Não sei se viste estas 2 perguntas aqui do PWA para o Wix. Ok, tudo que é possível para sites criados Wix, neste caso, Nuno, nós temos parcerias, digamos assim, ou temos sites que é mais fácil de fazer deploy ao outro. Eu julgo que não deve haver qualquer tipo de problema com sites criados em Wix. Em todo caso, nos links que vamos enviar de follow-up, conseguem encontrar todas as informações. Eu acho, Carla, que esta posso responder do Wix, que é uma excelente pergunta. Tanto quanto eu sei, ainda não é possível. Ou seja, a Wix tem uma coisa que é o Instant Mobile Web App, mas que o que faz é adicionar a funcionalidade de Add to Home. Tem havido bastantes pedidos no sentido de disponibilizar PWA com Wix, mas a Wix ainda não implementou essa funcionalidade. Eu posso partilhar aqui o link, então, se quiserem ler um bocadinho mais sobre isso, e também se quiserem dar feedback à própria Wix para tentar implementar isto. Okay. Acho que o Nuno perguntou ainda qual é que era o preço recomendado para desenvolvimento de uma PWA. Ou seja, este tipo de tecnologias não tem custos. Os custos que vão ter, obviamente, é da vossa equipa da IT e o tempo que vão ter que alocar a fazer o desenvolvimento destas tecnologias. Toda a parte de reportes, como tínhamos mencionado, é completamente gratuita, portanto, conseguem já fazer uma primeira avaliação e fazerem otimizações em speed, enquanto avaliam as opções de PWA. E também uma nota importante, quando estiverem a desenvolver o vosso site, assumindo que já têm um site e quiserem fazer uma melhoria ou desenvolver um novo site, a Carla referiu isto, mas eu acho que é importante ainda voltar a detalhar um pouco mais. Em Google Analytics vocês conseguem ver efetivamente quais são os tipos de telemóveis e a resolução mais utilizados para ver o vosso site. E por isso, isso é um ótimo feedback para darem quem está a fazer o teste do vosso site, se não forem vocês, para garantir que as coisas funcionam bem no ecrã e no dispositivo que é o mais utilizado. Ou, pelo contrário, se vocês virem que, por exemplo, tem um dispositivo que tem uma bounce rate, portanto, uma porcentagem de pessoas que visita e sai logo muito maior do que a média, então, para além do mais visitado, faz sentido também testar o vosso site nesse tipo de telemóvel e resolução para perceber se há alguma coisa de errada que vos está a escapar. E acontece imensas vezes, eu já acompanhei algumas empresas nesta parte e o que vejo tipicamente em alguns testers, portanto pessoas de equipas de IT que fazem teste de site, é que normalmente testam com o seu telemóvel e no limite fazem, imaginem, usam as ferramentas que a Carol disse, mas experimentam um iPhone e um Android, sem ter a certeza que efetivamente aqueles telemóveis são os mais utilizados pelos utilizadores que visitam o site da vossa empresa. Portanto, não se esqueçam desta dica. Tens alguma questão antes de encerrarmos? Queria só confirmar se todos conseguiram ter acesso ao formulário de feedback. Sim? Ótimo. Ok, então, sendo assim, queria obviamente agradecer a todos pela vossa presença. Sei que 1 hora do vosso tempo, principalmente como o Roberto tinha mencionado agora, que estão a voltar ao escritório, que tudo está a acontecer ao mesmo tempo, é bastante preciosa. Portanto, agradecemos a todos a disponibilidade e as questões, inclusive. Como tinha mencionado, alguma questão adicional, fiquem à vontade de nos contactarem, carlacoutinho@google.com, e espero ver-vos em breve.
Muito Obrigado, Carla. Nada a acrescentar, só agradecer. Obrigado pela apresentação fantástica e bem exemplificativa e obrigado a todos por estarem presentes em mais um dos nossos webinars. Muito obrigada e bom dia. Com licença. Obrigado, bom dia. Obrigado a todos.